Olá, eu sou a professora Shirley e a nossa aula é sobre o caderno Trilhas, da parte de matemática de segundo ano, e nós fizemos a aula anterior, a atividade 1, a primeira parte, falando de sequências de objetos. Agora nós vamos continuar falando de sequências de numerais. Os números aparecem para todos nós de uma forma de ordem. E para que a gente possa fazer as atividades das próximas páginas, nós precisamos conhecer os números, saber os seus nomes e saber em que ordem eles aparecem. Então aqui eu tenho uma sequência das unidades até chegar na dezena 10. E eles aparecem para a gente iniciando o 0, logo em seguida aparece o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Nós formamos as unidades. E a partir do 9, eu começo a dezena. E a primeira dezena que nós temos é o número 10. E o 10 precisa de dois numerais, o 1 e o 0, para ser formado. Com esta sequência, eu consigo formar todos os números que nós podemos conhecer, fazer e escrever. E se eu ainda não sei esses números, eu estou no segundo ano, eu preciso começar a fazer as atividades para que a gente possa ter já aprendido esses números e realizar a nossa atividade. Na nossa página 95, vejam que tem um desenho de crianças brincando de amarelinha. Vocês já brincaram de amarelinha? Eu adoro brincar de amarelinha. Eu sou grande, mas eu ainda brinco de amarelinha com os meus alunos, quando as aulas estão no período normal e não estamos na pandemia, não é? Precisa que nós saibamos os números para poder jogar amarelinha, para brincar de caracol, para pular corda. Nós usamos as sequências de número. Então, nós vamos fazer agora, na página 97, a primeira atividade usando uma sequência com os numerais. Vejam que é um tabuleiro de um joguinho de percurso, mas olha o que aconteceu, ele está incompleto. Eu preciso que vocês me ajudem a completar este tabuleiro colocando os números que faltam. Já tenho o 1 e o 2. E a partir da sequência, nós vamos então terminar nesse nosso tabuleiro, desse joguinho de percurso, ok? Ainda na página 97, nós temos um segundo exercício. Veja bem, este é o time de futebol Unidos da Perna de Pau. Olha só o que aconteceu com ele. Jogou a partida, perdeu, e na hora de lavar o uniforme, olha o que aconteceu. Alguns números foram embora quando se lavou. Agora eu preciso que vocês me ajudem a colocar os números nas camisas dos jogadores para a próxima partida. Nós já temos alguns números, mas estão faltando outros para a nossa ordem. Então, como é que nós vamos colocar? Seguindo a ordem que eu apresentei. 1, 2, 3, o 4 já está. Então, cuidado, coloquem na ordem que os números aparecem, certo? Nós temos na página 98 a seguinte atividade. Nós temos retas, que a gente chama de reta numérica, com a marcação de alguns números, mas, infelizmente, também estão faltando alguns. E a gente vai precisar. Na reta A, alguns números estão faltando e são números da unidade. Então, temos alguns já colocados e alguns vão precisar da ajuda de vocês para ficar a reta inteira completa. Na B, nós temos, então, números um pouco maiores. São números maiores que 10 da casa da dezena. E aí, para aquelas crianças que já conhecem os números, a gente vai olhar a reta e vai
completar a partir do 30. Para aquelas crianças que não conhecem, eu apresento um quadro numérico, que pode ser feito pelo papai, pelo responsável. É um quadro onde nós colocamos em cada linha os números distribuídos por dezenas. Primeira linha da unidade, daqui para frente todos serão dezenas. Acontece que em cada linha nós vamos colocar o grupo de 10 em 10. Então, segunda linha, todos os que vêm após o 10. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, assim sucessivamente. Na terceira linha, todo o grupo do 20, depois do 30, do 40 e assim sucessivamente. Este quadro ajuda a gente a compreender a ordem dos numerais conforme a gente escreve, mas também nos ajuda a saber como eles são grafados, nos ajuda a compreender a ordem, quem vem antes, quem vem depois. Se você puder, peça para o seu pai ou responsável ajudá-lo a fazer um quadro, porque ele pode ajudar na realização da atividade B e a C, porque na B nós vamos precisar da linha do 30 e na C da linha do 50, certo? Esse é um bom exercício, uma boa atividade para que a gente possa aprender os números da unidade e da dezena. Na página 98, finalizando, nós temos então uma sequência que está incompleta. Então agora você vai precisar ver quais são os números que faltam para que você possa completá-la. Para que você possa fazer então as atividades, se você puder, faça você um quadro numérico no seu caderno. Ou então, peça ajuda para um responsável. Caso você consiga fazer sozinho, eu sugiro que você assista essa aula para que você possa tirar as dúvidas e, se puder, poste no Google Sala de Aula as atividades feitas. Caso não possa, realize no seu caderno, que na oportunidade certa, o seu professor poderá corrigir, tá certo? Obrigada e até a próxima!